E aí, eu fui para o Ciaparto, né, eu lembro então que ela tinha 1 ano e 11 meses, falou que não ia mais mamar, eu fui para o Ciaparto. E no Ciaparto, eu conheci a maravilhosa Ana Verval, né, que foi falar sobre educação pré-natal, foi falar sobre os impactos da gestação, da concepção e o que que acontecia em todo esse período para o resto da vida, né. E parecia que ela estava falando e lendo os meus pensamentos, assim, foi muito louco isso, assim, do tipo: "Não, não é possível que ela tá falando isso", né. E foi então que foi um grande convite para mim de entrar nessa da do esse campo da educação pré-natal que é tão mágico, né. Aí, 1 ano depois, ela falou inclusive para mim, assim, eu lembro que ela foi bem, não sei a palavra, assim, mas ela virou e falou assim: "Ó, você vai ser a primeira pessoa do Brasil que vai fazer o curso da APA". E realmente, eu fui a primeira brasileira que fiz o curso da APA. No ano seguinte, eu encontrei com ela de novo, falando que eu estava então já na formação, ela abriu um sorrisão e não sei o quê, a hora que eu viro para trás, assim, que eu estava conversando com ela, aí chega o pessoal da NEP, né, veio a Carlinha, veio o marido dela, veio a Aninha. Tipo, parecia sério, parecia 3 pessoas me cercando, assim, eu: "Nossa, o que que tá acontecendo?" Elas: "Vem comigo". Aí eu: "Como assim vem comigo?" E aí elas me apresentaram, então, a ANEP, que é a Associação Nacional para a Educação Pré-Natal, e eu falei: "Nossa, que maravilha, tem mais gente falando sobre isso? É sério?" Enfim, comecei então também o curso da APA, só que eu peguei ele no meio já para o fim, então aí depois eu comecei a outra turma, né. E foi muito interessante que nesse meio para o fim eu peguei o módulo de amamentação, e o módulo de amamentação era algo que unia essa parte que eu vou chamar um pouco mais de matéria, ai, nutrientes do leite, fases do leite, não sei o que lá, com uma parte que eu precisava ser nutrida daquilo, porque era essa parte mais imaterial, sutil, espiritual, do que você está nutrindo o seu bebê enquanto você está oferecendo o leite, né, esse sangue branco. E aquilo para mim foi uma coisa tão intensa e fazia tanto sentido, que eu falei: "Gente, por que que não é isso que a gente está entregando para as pessoas? Porque não é isso que a gente está falando que é aleitamento, que é o leite, que é a maternidade, que é o puerpério", e eu assim, mas foi muito, muito lindo, muito intenso, muito rico. E na época o curso era sexta, sábado, domingo lá em São Paulo, eu moro em Campinas, no interior de São Paulo. Nesse dia também que eu fui fazer o módulo de aleitamento, teve uma pessoa que falou que era muito interessante se eu quisesse, né, ressignificar a minha história de amamentação com a minha filha, porque foi muito pesado, né, eh eu poderia fazer uma prática que era sair do banho, as 2 nuas, nem se enxuga, deita na cama e coloca ela, assim, na barriga e espera ver o que ela faz. Ele falou: "Pode fazer isso até uns 4, 5 anos da criança, depois é outra prática, né". E foi o que eu fiz, né. Ela tinha 3 anos, saí do banho, coloquei e para minha surpresa, Vanja, ela foi vindo igual um bebezinho, né, quando faz aquele rastejo logo no pós-parto, Do nascimento. pegou o seio e saiu leite, Vanja, com 3 anos, ela já tinha parado de mamar há 1 ano e pouco, né. E aquele foi um processo, assim, de parece que de limpeza, do tipo: "Agora eu tô te ofertando um leite nesse momento", e foi só naquele momento, que não é mais com nada daquilo que tinha antes que você não queria, porque não era seu. E aí eu entendi também que os bebês têm uma inteligência muito grande, de reconhecer aquilo que eles precisam e o que não precisam. E quando a gente coloca isso em voz alta, a gente pensa: "Gente, quando a gente vai comer um alimento que, por algum motivo, a gente não vai com a cara daquilo, a gente não come", Não pode, né. né. Então por que que um bebê faria o mesmo, né. Então você É, pensa: o "Gente". bebê tem todos os canais extrasensoriais abertos, ele não está nascido, ele está em fase de aterramento, vamos dizer assim, né. Então, a leitura não é pelas palavras e pela audição, né. Uhum. A leitura é por blocos de informações e a gente fazia isso quando era espírito, aí a gente nasce, passa uma temporada aprendendo a parar de fazer esse tipo de conexão, e até os Sim. 7 anos o portal se fecha e a gente fala, É. ouve e esquece que somos seres espirituais, né, que temos alma, enfim. Uhum. E nesse dia, mesmo
No dia que eu coloquei ela, então, sobre o meu corpo, né, antes da gente sair do banho, aconteceu uma coisa absolutamente maravilhosa. Que ela começou a chorar no box, no chuveiro, assim, né. E aí ela sentou no chão e eu falei: "Filha, o que que foi, né?" Aí ela: "Mamãe, eu estou começando a esquecer." Aí eu: "Esquecer o quê, Olívia?" E Vanja, no meu trabalho de parto, ai meu Deus, vou até me emocionar. Respira. Eu fui pra tal da Partolândia, de um modo, assim, então o Mário estava viajando a trabalho e até isso, é legal contar isso também. Eu tinha tanto medo dele atrapalhar pela ansiedade, porque a irmã dele era GO e na época, enfim, não era tão a favor do parto normal, tal, e ficava falando ao ouvido dele, etcétera, que eu, de certa forma, mentalizei que eu não gostaria que ele tivesse no parto. E ele foi mandado a Manaus a trabalho e não estava. E quem estava comigo era minha irmã gêmea. Eh, mas calma, até me perdi. O que que eu ia falar antes? Que no trabalho de parto aconteceu alguma coisa. Isso, eu sabe aquele filme A Noviça Rebelde? É um filme bem velho, né, que tem uma montanha, aquele filme se passa na Áustria, então tá lá a atriz principal cantando, tal. Eu estava naquele lugar no meu trabalho de parto, naquela montanha, só que era um pouco mais florida. E a mesmíssima voz que eu escutei dizendo que eu estava pronta para conceber, era a voz que eu tentava que eu ouvia e tentava buscar naquela montanha onde estava para o grande encontro na hora do nascimento. Né, e ela me contou, ela falou assim, quando eu perguntei para ela no banho, então assim, voltando, né, esquecendo o quê? Esqueceu de Ela quê? falou: "O jardim do papai do céu", só que eu nunca falei de papai do céu para ela, né. E aí eu: "Me conta como é esse jardim", e ela foi descrevendo, Vanja, exatamente essa montanha, com essas Ah, flores. é? A mesma montanha que você viu no nascimento. E o mais incrível depois é que quando ela nossa senhora, eu só fui me dar conta depois, né, que quando ela tinha 1 ano e 2 meses, a gente foi pra Áustria e foi nesse lugar onde foi gravado o filme. E eu não tinha me dado conta, eu falei: "Gente do céu, é muita coisa, gente, muita coisa". E, enfim, nesse mesmo dia então, eu sentei com ela no box, a gente chorou e tal, e eu pensei: "Eu não sou louca", tipo assim, eu tive toda essa sensação, eu sei que eu estava nesse lugar, eu estava ouvindo aquela voz, eu estava indo até ela e agora ela tá me falando com todas as letras aqui Ela está que é real, né. confirmando. Uhum. E aí a gente saiu do banho, então eu já peguei, coloquei, e aí aconteceu isso, saiu leite e eu, nossa, Vanja, parece que saiu tipo 5 toneladas das minhas costas, de todo esse processo, né, do puerpério, que foi muito pesado, a questão do aleitamento, a questão de, entre aspas, ir um pouco contra todo mundo, porque eu quis o parto normal, eu quis fazer diferente, eu quis ficar em casa, eu abri mão do trabalho para cuidar, então assim, era muita coisa que era muito diferente para todo mundo, né. Acho que eu reparei foi o seguinte, quando eu estava grávida, eu nunca fui de comer doce, nunca fui, tanto é que o Mário falava: "Não é possível", tipo assim, ele: "Vamos tomar um café", nem café eu não gosto, né, "Vamos tomar um cafezinho, eu não comia. E na gestação da Olívia eu queria, porque queria, porque queria doce, né. Depois da gestação eu não comia mais doce de novo, e tipo, a Olívia ela gosta de doce, né. E eu pensei: "Gente, então assim, olha que louco, né, um dos temperamentos dela mais forte é a melancolia, né, eu até brinco. O melancólico ele precisa de um adocicado, né, eu até brinco, mel, né, melancólico. Nossa, até isso eu pensei, o gosto do leite que eu senti, o que ela viveu, a parte da amamentação, a comida que ela gosta hoje, gente, tá tudo muito interligado, né. Mas tudo bem, e seguimos a vida, né. Curiosamente, Vanja, e nesse processo do maternar da Olívia, foi um processo em que eu resgatei muito o relacionamento da minha mãe, que era muito ruim, e melhorou muito, mas muito mesmo. E curiosamente, assim que eu engravidei, ela se mudou para o Nordeste, morando na casa onde ela nasceu em casa. E a gente achou que ela ia ficar 2 meses, que é geralmente o que ela faz, a cada 2 anos ela vai para lá ficar com a família, fica 2 meses e volta. Só que passou 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses nada, 4 meses nada, e assim, eu já estava grávida e eu não queria mandar por mensagem, porque não, pra você ter noção, não tem nem sinal lá, não dá para ligar. Então eu não queria mandar uma mensagem e falar: "Mãe, estou grávida", né. Aham. Ela não voltava nunca, eu falei: "Gente, ela vai chegar aqui, eu vou ter um bebê no colo", eu falei: "Vou mandar uma mensagem, né". E Vanja, olha que interessante. Antes de eu contar para ela que estava grávida, ela começou, acho que porque ela estava ali na casa onde ela nasceu, a me contar
vários detalhes de como era a vida, como foi esse nascimento, foi a mesma parteira nos 8 filhos, o que que aconteceu, como que as mulheres ajudavam na amamentação, tudo, Vanja, até me arrepio falando. Gente, ela tá me trazendo todas as informações que eu, entre aspas, preciso, né? Assim, foi uma coisa muito mágica, Vanja, de eu falar, Crônica. uau, né? Só que ela não voltava, e eu fiquei nessa coisa de, gente, a minha mãe não vai voltar mais, será? E ao mesmo tempo que eu ficava com essa coisa de eu quero a minha mãe aqui, ela estava tão bem lá, Wanda, tão bem lá, que eu falei, mãe, se para você tá bom aí, fique aí, né? O nosso relacionamento melhorou até mais, assim, claro, a gente conversava muito mais por mensagem, quando ela ia para o centro da cidade, ela conseguia ligar, mas era muito raro. Mas o nosso relacionamento melhorou muito nesses 6, 7 meses que ela ficou lá. Nesse dia, então, a gente foi pôr a Olivia para dormir, eu e o Mário, e a gente já tinha combinado com ela. Ela falou que não queria me ver em trabalho de parto, e minha mãe já tinha voltado para Campinas, que ela queria ir para casa da minha mãe quando começasse o trabalho de parto, né? E nesse dia, então, que a gente foi pôr ela para dormir na terça-feira, né? Oh, desculpa, na quarta-feira, ela começou. Não, porque eu não quero ver você em trabalho de parto, não quero, porque eu não quero, porque eu não quero. Só que ela começou a agir exatamente da mesma forma que ela agiu com 3 anos no dia que meu pai faleceu. Eu lembro que meu pai tinha tido um infarto, minha mãe pediu para ela já tinha voltado para casa e a minha mãe tinha pedido para eu não ir com ela na casa dele naquele dia, era numa segunda-feira, porque ele estava muito cansado, ela vem amanhã, né? Só que ela sabia, quando eu buscava ela na escola, se eu virasse à direita, a gente estava indo para casa, se eu virasse à esquerda, a casa do vovô, eu virei à direita, ela começou, vovô, vovô, vovô. Eu falei, meu, acho que eu preciso ir para casa do meu pai. E aí fui. Cheguei lá, minha mãe com uma dessa, mãe, o que você tá fazendo aqui? Tá? Ela correu pro meu pai, né? Abraçou, não sei o que, e foi pra cozinha com a minha mãe, e eu fui lá falar com meu pai, né? Só que, Vanja, aconteceu algum tempo, pouquinho tempo antes do meu pai falecer, que eu descobri que a gente conversava por telepatia, né? Uma história muito, muito fantástica, assim. E aí eu lembro que eu sentei do lado dele, ele apertou minha mão bem forte, assim, e eu tava morrendo de vontade de assistir, e ele falou mentalmente pra mim, essa é a última vez que você vai me ver. E eu assim, não, não, não pode ser. E eu com vontade de fazer xixi, mas ao mesmo tempo não queria sair dali, e eu assim, não, ele tá tudo bem. Meu celular tocou, era uma gestante, entrando no trabalho de parto, e eu assim, não, pai, eu vou ligar pra minha doula backup, porque eu não vou. Aí ele falou assim pra mim, uns vêm, outros vão. Você vai cumprir sua responsabilidade e apoiar esse bebê nascer. E eu fui. E essa mulher pariu, tipo, muito rápido, tipo, acho que questão de 2 horas e meia. E ela me disse, mas ela não sabia nada do que estava acontecendo. E ela falou, Larissa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que você precisa ir. O parto tá tudo bem, eu tô bem, eu vou precisar de você na amamentação. Volta daqui 2 dias. Voltei pra minha casa. A Olivia estava, tipo, não dormi. Eram, acho que quase 11 horas ou meia-noite, sei lá. E eu tava com o celular desligado, cheguei lá, a Olivia ainda tava no colo do Mário chorando. E eu falei, ela ainda não dormiu? Não, ela não dorme de jeito nenhum, não dorme de jeito nenhum. E nisso a minha mãe ligou pro Mário, né? E aí o Mário atendeu, tipo assim, viu? Cadê a Larissa? Aí eu peguei o celular, mãe, onde você tá? Ela tá no hospital. Mãe, e o pai? Ela só por um milagre. Aí corri pro hospital, tal, meu pai já tinha, né, partido e tal. E eu, nossa, o que tá acontecendo e tal, né? Naquele dia assim, a hora que eu vi, né, meu pai, Vanja, parecia que tudo era branco, era luz, não tinha em cima, não tinha lado, não tinha baixo, era luz, a sensação de que não tem fim, que não tem separação, que tava tudo bem. E eu assim, de novo, né? Você pode pensar, o que tá acontecendo? E uma paz, uma paz, uma paz, assim. E meu pai lá na maca, assim, eu. Beleza, 2 dias depois fui, né, visitar o casal, realmente, eles tiveram, né, algumas questões com a alimentação, aí, né, a gente corrigiu e tal, foi super bom. Você consegue adivinhar qual foi a profissão do meu pai? Do seu pai? Ele era físico quântico. Meu pai foi o cara Era físico, é mesmo. Você comentou que comigo um dia. descobriu as ondas superluminais que são mais rápidas que a luz. E na antiga sabedoria sagrada da Índia, Agni, ou fogo, ou a luz, representa a mente,
onde estão os pensamentos que viajam, como você falou. Então, passado, presente e futuro, ó, Não existe. não existe. Tudo hoje, é tudo hoje, né? E quando a gente despertar esse potencial de cura, por isso que eu digo, essa semana eu comentei na roda também isso. Todos os profissionais que eu conheço de saúde fala que está grávida, não quer atender. Não, não quero atender, não. Não, mas eu estou sentindo uma dor aqui. Não, não, você continua com essa dor até o bebê nascer. Não, mas eu estou com não sei o quê. Ah, eu estou com falta de ar, eu estou com isso. Não, a gente não cuida de grávida, não. Grávida, quando você tiver o bebê e tal, você vem aqui que a gente vai curar, né? Então, todo mundo tem um medo de colocar a mão na grávida. Ah, porque a grávida não pode isso, que a grávida não pode aquilo, ela está amamentando? Não, não posso atender. Primeiro é o seu bebê, depois, né? E com isso, os processos, eles ficam estagnados, Uhum, porque o que a gestante, né, e a nutriz precisa é só de um peteleco, mais nada. uhum, Porque ela tem todo o potencial de cura, mas por algum motivo ela precisa de um empurrãozinho, que foram vários desses que você teve na vida, né? Tipo, a voz da Laura, uhum. querida, e tá! Era o peteleco, você não precisava da mensagem inteira, você precisava só do peteleco. É E isso ela, mesmo. querida, e você, e tá, fez o alfabeto inteiro. Então, assim, Uhum, as grávidas e as nutrizes, elas precisam de um peteleco hum, durante o processo delas, né? E depois elas mesmas desenvolvem o abecedário todo, vamos dizer assim, né? é, é isso. E então perguntam para mim, mas grávida pode fazer psicoterapia, pode fazer regressão, pode fazer massagem, pode fazer isso, pode fazer aquilo, gente. Claro que pode, né? Uhum. Grávida pode tudo. Mas eu que eu tô amamentando diz que não é bom. Não é bom você ficar triste chorando o resto da vida, né? Isso aqui não é bom, É. porque você está triste, seu leite está triste, seu bebê está triste, está todo mundo triste. Uhum, Então vamos olhar para isso com a técnica que a gente tem e vamos liberar isso, né? Você fica feliz, seu bebê fica feliz, o bebê engorda, uhum, né? Então eu sou uma pessoa que sempre estou disponível para acessar as questões de mulheres grávidas, de pré-concepção, concepção, gestação, parto, nascimento, em qualquer momento é momento, né? é isso, E é isso. agora eu vou fazer o curso de renascimento, né? Com a Carmelita. Eu acho que isso vai potencializar ainda mais o que eu acredito que a gente tem que fazer, né? Que a Uhum, própria Carmelita fala, grávida é tão sensível que a gente nem precisa mandar ela respirar, ela já libera. Porque uhum, a gravidez em si tem esse potencial uhum. de transmutação, né? A gente tem que E aprender a é, utilizar, né, esses períodos, e né? é ancestral, vai em várias linhas de tempo, para frente e para trás, né? Vai no não tempo também, né? E a gente desperdiça esse momento, mas também a gente observa que todas as mulheres que mergulharam na maternidade ou na amamentação nunca mais foram as mesmas. É impossível, né, Vanja? Abandonam seus trabalhos, mudam de convicções e começam a É, trabalhar nessa seara junto com a gente, né? Que lindo o seu depoimento, Larissa. é. Nossa, eu vou fatiar em 400 mil partes, você sabe, né? Aham. Vanja, eu só para falar assim no fim, né? Eu não sou uma pessoa muito de ver TV, nunca fui. Mas eu brinco que se a gente souber olhar, a nossa vida é muito mais legal do que qualquer seriado do Netflix, porque é muita coisa acontecendo, é muitas coisas sendo liberadas, reveladas, e é sensacional, assim, Que realmente a gente viver é um está atenta, privilégio. né? Uhum, Se a gente está atenta, né? A gente consegue se divertir até um bocado, né? uhum, Com as sincronicidades, né? Uma coisa que puxa a outra, que leva a outra. Nossa, tudo uhum, faz sentido. Que bom, muito obrigada. é Que isso. bom, Larissa. Que bom, querida. Lindo, lindo, lindo. Gratidão pela Ah, eu sua que agradeço por você vontade de ficar estar uma hora e meia aí comigo. me ouvindo. Ai, mas foi bem legal o seu start. Ai, preciso te contar, preciso te contar. Eu adoro ouvir essas histórias que são as que eu acredito também, né?
São as com que eu certeza. acredito, as que eu falo sobre, as que eu vivo na minha vida, não mais de grávida, mas de avó, né? Uhum. E eu E quem sabe acredito. um jeito de incentivar também, né, outras pessoas, não É, só olharem para essa perspectiva, mas falarem, né, porque acho que como é pouco falado também, às vezes falam: "Nossa, mas será que vão achar que eu sou doida?" Não, é isso, real, tá é real, acontecendo, é isso. é real. Esse mundo É, transcendental, ele existe, ele é vivo, e é, ele é é muito isso. forte, né? Tentam dizer pra gente que é loucura, mas a gente sabe que não é, que é Não é, real, Vange, não é, não mega é. real. É, e é demais. Ai, que linda, Ai, que linda. obrigada. Muito Então é isso. obrigada, muito obrigada.